Paulo está dizendo que os judeus, que são descendentes de Abraão, e portanto eles tinham direito técnico às promessas de Deus, mas até que Cristo viesse, ele diz, esse povo era como que menor de idade. Essa é a ilustração que ele vai usar, a minoridade legal. Ele era um povo menor de idade, porque Cristo não tinha vindo ainda. Então ele diz, uma pessoa menor de idade, ela não pode usufruir de todos os direitos da maioridade legal. A gente sabe um pouco disso por causa das leis brasileiras. Mas aqui é um pouco diferente a coisa, porque um menor, um herdeiro menor, ele, nesse caso, precisava de um curador, de um tutor, para poder administrar os bens desse herdeiro. Só que Paulo diz que tanto os judeus quanto os gentios tinham tutores, curadores, digamos assim. Mas quem é quem? Esse é o ponto, né? E aí nós temos que ler alguns versículos aqui em Gálatas 4 para entender isso. Verso 1 fala assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo. Quer dizer, mesmo que ele é o dono de tudo, mas se ele é menor de idade, ele não tem muita diferença de um escravo. Por quê? Verso 2 diz, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, ele diz, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Presta atenção nessa expressão. Servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Para entender bem o assunto é o seguinte, tem dois povos na história, os judeus e os gentios. Todos eram menores antes de Cristo, todos estavam no estado de servidão, ele está dizendo. Porém, qual era a servidão dos judeus? A lei, a Torá. Por isso que ele fala, olha aí no capítulo 3, no versículo 23, ele diz, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Então, no caso de um judeu, antes de Cristo vir, ele está debaixo da tutela da lei. Ela é seu curador. Ela é aquela que o mantém numa posição de escravo. Nesse sentido é que o texto está dizendo. Mas e os gentios, os estrangeiros, que não tinham a lei mosaica, que não estavam debaixo do pacto, da aliança do Antigo Testamento? Esses, segundo Paulo, estavam sujeitos aos rudimentos do mundo. Os rudimentos do mundo. Essa expressão, eu sei, ela não fica clara no primeiro momento quando nós lemos, porque a ideia de rudimento nem sequer é muito compreensível, né, na nossa língua portuguesa. É um termo muito dúbio, né? Quer dizer rudimento, uma coisa rude, uma coisa incipiente, uma coisa imprópria, inacabada, será que é isso? Bom, a maioria dos léxicos, que são dicionários gregos, traduzem essa expressão rudimento como sendo algo de nível espiritual. Então, aqueles princípios espirituais por trás da criação do mundo, geralmente identificados com os anjos, com poderes espirituais. É um termo muito próximo daquele outro termo usado, por exemplo, em Colossenses, principado, potestade. Esse termo rudimento é muito próximo, eles são quase que sinônimos, eu diria assim. Então, o que Paulo está dizendo é que os gentios, que não tinham a lei de Moisés para obrigá-los a alguma coisa, mas eles estavam sob o poder de principados e potestades, dos rudimentos desse mundo. Por que eu posso ter certeza de que ele está falando isso? Porque ele explica no versículo 8. Olha aí mesmo, em Gálatas 4, versículo 8, ele diz assim: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servis a deuses
que por natureza não o são. Mas agora que conheceis a Deus, então tudo isso mudou, certo? Olha esses deuses que ele diz que esses gentios, estrangeiros, serviam antes que Cristo tivesse se revelado a eles. São esses os rudimentos, são aqueles demônios por trás dos deuses pagãos dos povos. Esses são os rudimentos do mundo. Aqueles deuses eram só estátuas. Estátuas não têm vida, não fala, não anda, não corre, não faz nada. Mas por trás daquelas entidades, daquelas estátuas, a Bíblia diz demônios. Eles adoravam a demônios. São esses os rudimentos do mundo, os demônios que aprisionavam, escravizavam as nações nas trevas.